Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um PET. Essa semana nós vamos falar de música renascentista, tá? Esse é o PET 3, semana 3, tá bom? E até o final desse vídeo eu vou mostrar para vocês as respostas da semana passada, tá bom? Então fiquem comigo até o final. Como de costume, eu vou ler o texto e vocês me acompanham, por favor. Música renascentista. O período da Renascença se caracterizou na história da Europa Ocidental sobretudo pelo enorme interesse ao saber e à cultura, principalmente a muitas ideias dos antigos gregos e romanos. Foi também uma época de grandes descobertas e experimentações, em que Vasco da Gama, Colombo, Cabral e outros exploradores estavam fazendo suas viagens, enquanto notáveis avanços se processavam na ciência e na astronomia. Os compositores passaram a ter um interesse muito mais vivo pela música profana, música não religiosa, inclusive em escrever peças para instrumentos, já não usados somente para acompanhar vozes. No entanto, os maiores tesouros musicais renascentistas foram compostos para a igreja, num estilo descrito como polifonia, coral ou policoral, e cantados sem acompanhamento de instrumentos. A música renascentista é de estilo polifônico, ou seja, possui várias melodias tocadas ou cantadas ao mesmo tempo. Ok. Música. Na Basílica de São Marcos, em Veneza, havia dois grandes órgãos e duas galerias para coro, situadas em ambos os lados do edifício. Isso deu aos compositores a ideia de compor peças para mais de um coro, chamadas policorais. Assim, uma voz vinda da esquerda é respondida pelo coro da direita e vice-versa. Algumas das peças mais impressionantes são de Giovanni Gabrieli, 1555 a 1612, que escreveu corais para 2, 3 ou até mais grupos. Os motetos eram peças escritas para no mínimo 4 vozes, cantados geralmente nas igrejas. Os madrigais eram canções populares escritas para várias vozes e que se caracterizavam por não ter refrão. De grande sucesso na Inglaterra do século XVI, passaram a ser cantados nos lares de todas as famílias apaixonadas por música. Música instrumental. Até o começo do século XVI, os compositores usavam os instrumentos apenas para acompanhar o canto. Contudo, durante o século XVI, os compositores passaram a ter cada vez mais interesse em escrever músicas somente para instrumentos. Em muitos lares, além de flautas, alaúdes e violas, haviam também instrumentos de teclado, que podia ser um pequeno órgão virginal ou clavicórdio. A maioria dos compositores ingleses escreveu peças para o virginal. No Renascimento surgiram os primeiros álbuns de música só para instrumentos de teclado. Muitos instrumentos, como as charamelas, as flautas e alguns tipos de cornetos medievais e cromornes continuavam populares. Outros, como alaúde, passaram por aperfeiçoamentos. Ok? Principais compositores renascentistas: William Byrd, 1542 a 1623, G.P. Palestrina, 1525 a 1594, Cláudio Monteverdi, 1567 a 1643, Joaquim Desprez, 1440 a 1521, Giovanni Gabrieli, 1555 a 1612, Cláudio Monteverdi, 1567 a 1643. Monteverdi foi regente do coro da Basílica de São Marcos, em Veneza. No entanto, Monteverdi foi um
antitradicionalista. Ao invés de continuar com as tradições da música polifônica, tornou-se um inovador, empregando acompanhamentos instrumentais, dissonância e cromatismo. De 1591 a 1612, esteve em serviço da corte de Mantua, como violinista, cantor e depois mestre de câmara e de capela. Em 1613, foi nomeado mestre de capela de São Marcos, Veneza, cidade onde passou a morar. Viúvo e tendo perdido seus 2 filhos devido à peste, ordenou-se em 1632. Compôs para a Catedral de São Marcos e para festas da cidade. Foi também um professor famoso e teve numerosos alunos, G.B. Rovetta, Schütz, Cavalli, entre outros. Monteverde escreveu obras religiosas, madrigais espirituais em 1583, Véspera das Virgens em 1610 e profanas, Canzonete 1584, Scherzi Musicali 1607, 9 livros de madrigais 1587 a 1615 e óperas, L'Orfeu 1607, Lariana 1608 e o Ballo dell'Ingrate 1608, Circe e Clore 1616 e o Combatimento de Tancredi e Clorinda 1624 e o Riorno de Ulisses em Pátria 1641, Licorno Nazione de Pápia 1642. O Orfeu de Monteverde é considerada a primeira grande ópera da história da música. Uma das primeiras orquestras que conhecemos é a de Monteverde, é a que Monteverde formou para Orfeu, e compunha-se de uns 40 instrumentos amplamente variados. Monteverde anexou à partitura a seguinte lista dos instrumentos que ele queria para a sua obra. Então vamos ver os instrumentos: 2 cravos, 2 violas, contrabaixo, grupo de 10 cordas, violinos e violas e violoncelos, uma harpa dupla, 2 violinos pequenos, 2 alaúdes baixo, 2 órgãos pequenos com tubos de madeira, 3 violas baixo, 4 trombones, um órgão do tipo regal, 2 cornetas, uma flauta doce pequena, um clarino, trompete agudo e 3 trompetes brandos. Na época de Monteverde, não havia um padrão estabelecido quanto à combinação de instrumentos na formação das orquestras. Monteverde foi o último dos grandes compositores polifonistas, mas os seus últimos madrigais tendem para uma música dramática do período barroco. Então é isso, gente. Eu vou mostrar para vocês agora algumas imagens dos instrumentos e a gente vai para as respostas às questões, ok? Então, gente, esse daqui é um órgão, tá? Que é um instrumento daquela época, né? É um parente antigo do piano, né? Que também é um tipo de órgão. E antigamente nas igrejas, até hoje nas igrejas daquele período, de períodos posteriores, era comum de você chegar na igreja e ter grandes órgãos, né? Porque o som deles é muito forte e é muito bonito. Aqui tá um clavicórdio, tá? Que é um outro instrumento da época também, que se assemelha muito a um teclado, né? E era um instrumento que as pessoas às vezes tinham em casa. Isso daqui são violinos, né? Também instrumento da época. Esse daqui é um órgão do tipo regal, tá? Que é aquele que eu li no texto, né? Que é outro tipo de órgão também. Esse daqui é a corneta, a escabucha e a museta. Instrumentos também que existiam na época, principalmente a corneta. Eu peguei essa imagem por causa da corneta. Isso daqui, né, são alguns tipos de flauta doce, tá? Alguns exemplos de flautas.
Vou até aumentar aqui um pouquinho para vocês verem, tá bom? Eu peguei essas fotos na internet porque o pet da gente dessa semana não tinha imagens, mas eu achei importante vocês conhecerem esses instrumentos. Esse daqui é o alaúde, né? Um parente do violão, né? Que quem assiste séries aqui que remontam ao período medieval e tal, já viu um alaúde, né? É... Isso daqui é a escabucha. Algumas pessoas tocando um. Como eu disse, essa daqui é uma escabucha, um instrumento da época também. E aqui tem uma mulher tocando uma flauta também, né? Isso daqui é um trombone, tá? Então, esses eram os instrumentos mais utilizados, tá bom? E são os instrumentos que foram falados no texto, ok? Agora, gente, nós vamos ler, né, a questão dessa semana, que é uma só, tá? Com base no texto e em seus conhecimentos, vamos fazer uma produção de texto sobre a importância da música no Renascimento. O Renascimento foi um período de avanços nas artes, nas ciências e no cotidiano. Aí, na vida cotidiana. Então, gente, isso daqui é para vocês fazerem uma produção de texto para mim. E eu não vou corrigir porque é complicado corrigir uma coisa que é totalmente pessoal, né? Cada um vai escrever um texto diferente. Aí eu vou corrigir as atividades de vocês, tá? Vocês vão mandar para mim, mas eu não vou gravar uma correção para a atividade porque a atividade é um texto, ok? Agora segue as respostas da semana passada. Então, pessoal, agora nós vamos responder as questões do PET da semana passada. O PET 2, tá? Que falou sobre renascentismo, né? Então, vamos lá. O renascentismo cultural e artístico do século XVI teve grandes nomes da pintura entre seus protagonistas. Assinale a alternativa que indica o artista renascentista que ficou conhecido como pintor da Mona Lisa. Essa era para não, para não zerar, né, gente? O pintor da Mona Lisa é o Leonardo da Vinci. E todo mundo conhece o Leonardo da Vinci, né? E eu acho que a Mona Lisa é um dos quadros, se não o quadro mais famoso do mundo. Questão 2. O renascimento cultural e artístico europeu do século XVI foi um processo lento e prolongado de transformações que remontam ao período da Idade Média, principalmente a partir do século XI. A partir dos seus conhecimentos referente ao período, responda: A. Quais os principais aspectos valorizados pelos artistas renascentistas em suas obras? E em quais locais da Europa essa produção artística foi mais valorizada? Eu recortei o texto e coloquei aqui, gente. Os principais aspectos valorizados pelos artistas renascentistas remontam ao que era parecido na Grécia e em Roma, apreciado, né, na Grécia e em Roma, durante a Antiguidade Clássica, como o racionalismo, o espírito crítico e o naturalismo. Os principais locais dessa produção artística do século XVI foram as cidades italianas em Florença, estendendo-se posteriormente ao restante da Europa. Né? Então começou na Itália. Por que, gente? Porque Roma fica na Itália, né? Então é por isso, tá? Cite os dois pintores renascentistas e dois arquitetos do período, indicando ao menos uma de suas obras. Aí eu coloquei aqui: pintor Michelangelo, a obra Capela Sistina, tá? E, né, o Michelangelo ele pintou a Capela Sistina. E Leonardo da Vinci, a obra que eu coloquei aqui foi A Última Ceia. Lembrando que o Michelangelo era pintor e escultor, tá? E o Leonardo da Vinci era pintor e aspirante a inventor. Ele fez muitas descobertas, muitos projetos interessantíssimos. Ele também fazia alguns tipos de escultura, mas o tipo de escultura que o Leonardo da Vinci fazia era mais próximo de robôs do que de escultura mesmo. Muito interessante, né? Embora ele também fosse escultor normal também. O Da Vinci, na verdade, ele fez muita coisa, mas muita coisa mesmo. Inclusive, eu recomendo muito que vocês pesquisem sobre ele, porque muita coisa que existe hoje não existiria se não fosse pelo Leonardo da Vinci.
Agora vamos lá. Arquitetos. Aí, de novo, eu recortei do texto e coloquei aqui. Filippo Brunelleschi, que projetou a Catedral de Santa Maria del Fiore e o Palácio de Pitti, e, ambos em Florença, e Donato Bramante, cuja principal realização foi a Catedral de São Pedro no Vaticano, né? Eu coloquei esses dois porque são citados no texto, ok? 3. Sobre as principais características técnicas de produção artística, eu coloquei grifado aqui técnica, gente, porque a pergunta a questão, né? O enunciado está pedindo para você pesquisar, olhar aqui as técnicas, tá? Então, qualquer coisa que não fosse técnica artística seria a questão incorreta, portanto, a alternativa certa da questão, tá? É uma coisa muito importante, gente, que a gente tem que aprender desde agora, no sétimo ano, que é uma coisa que vocês vão ter que carregar para o resto da vida, é interpretar o enunciado, tá? Essas questões desse mês, dessa semana principalmente, elas são muito sobre interpretação de enunciado, ok? Tanto no PET 1 quanto nesse daqui. Então, vou ler o enunciado e depois nós vamos interpretá-lo. Sob as principais características técnicas de produção artística, nas quais se baseiam os pintores, escultores e renascentistas para a produção de suas obras, assinale a alternativa incorreta. Então, é para vocês encontrarem aqui a alternativa errada, ou seja, a que não corresponde à realidade, sobre as técnicas de produção, ou seja, sobre o tipo de técnica que os artistas utilizavam, ok? Então, vamos lá. A. Princípios matemáticos e racionais? Não, né, gente? A gente acabou de ler o texto, com certeza vocês leram. E no texto mostra que, na verdade, eles usavam princípios matemáticos e racionais, tá? Para poder pintar as obras deles e esculpir. O antropocentrismo? Essa é a resposta certa, né? Ou seja, a coisa que não tem nada a ver com técnica. Porque o que é o antropocentrismo? O antropocentrismo basicamente é o pensamento onde o homem é o centro do universo, tá? E ele é o oposto do teocentrismo, que significa, né, Deus no centro do universo, ok? Então, essa é a questão correta. Então, vamos ler o resto. O plano reto e motivos religiosos. Novamente, não é esse daqui porque a gente sabe que o plano reto foi utilizado no renascentismo e também as pinturas com motivos religiosos, né? A Santa Ceia é um deles, a Capela Sistina, né? Que são várias passagens bíblicas, inclusive no topo da Capela Sistina, né? No centro tem aquela famosa pintura de Deus encostando o dedo no dedo de Adão, que é o nascimento do homem, o surgimento do homem. Entendeu? Então, não. A adoção de perspectiva também não é, né? Porque realmente os renascentistas começaram a se preocupar muito com perspectiva. Tanto que depois eu vou gravar um vídeo mais extenso sobre renascentismo, porque eu acho que isso daqui está muito pouco. Renascentismo tem muita coisa e eu vou trabalhar isso com vocês no ano que vem, se eu continuar na escola, e esse ano também vou lançar um texto extra aqui, um vídeo extra para você sobre isso, tá bom? Agora vamos na questão 4. Primeiro tem essa citação aqui, né, de Leonardo da Vinci. O homem é o modelo do mundo. A experiência é a mestra das coisas. Leonardo da Vinci. Novamente, um enunciado para a gente interpretar, tá? Com relação ao renascimento artístico, literário e científico, elemento típico de transição do feudalismo ao capitalismo podem ser feitas as seguintes afirmativas, exceto, né? Ou seja, a gente vai falar da transição do feudalismo para o capitalismo. E a gente vai ter que encontrar aqui a alternativa que não corresponde à realidade novamente, tá bom? A. Os humanistas tiveram um papel extremamente importante na difusão das ideias renascentistas? Tá correto. Os humanistas tiveram um papel extremamente importante na difusão das ideias renascentistas. É só a gente ler o texto que a gente vai encontrar lá.
A reflexão sobre problemas humanos levou o homem renascentista à análise de sua própria individualidade no esforço de autoconhecimento? Sim. Uma das coisas mais importantes que aconteceram no Renascimento foi exatamente isso, né? O autoconhecimento, a preocupação com o humano. C. A visão de mundo político-religiosa medieval continuava a ser o elemento fundamental para a compreensão do homem e do mundo? Não. O renascentismo, ele quebrou com isso. Ele não foi uma ruptura total, porque a gente continuou durante o Renascimento a ter ideias religiosas, porém a visão de mundo mudou completamente. Eu até marquei isso no texto, porque eu acho importante da gente encontrar e entender um pouco sobre isso. Tá aqui, ó. A visão de mundo político e religiosa medieval não era mais o elemento fundamental para a compreensão do homem e do mundo. Outro aspecto fundamental das obras renascentistas era o privilégio dado às ações humanas, o humanismo, né? Agora vamos ver as outras questões. Por que elas não podem ser? D. A riqueza proveniente do comércio financiou artistas, cientistas, arquitetos que passaram a ser contratados para dar forma a novas realidades sociais. Isso é verdade, né? A riqueza proveniente do comércio realmente ajudou muito, a burguesia ajudou muito os artistas, né? Porque foram eles que financiaram, pagaram, era chique você financiar uma artista naquela época, tá bom? O racionalismo passou a ser a pedra de toque da mentalidade renascentista. O que, que é isso? O racionalismo passou a ser a coisa principal, tá? Da mentalidade renascentista, ou seja, começou a ser a coisa principal deles, e realmente é isso mesmo, tá? Estimulando o nascimento da ciência moderna. Sim, foi mais ou menos nessa época que começou a ter mais estudos e tudo mais. O próprio Leonardo da Vinci era um grande curioso, né, de ciência. Ele gostava de dessecar cadáveres para ver como é que era o corpo humano por dentro e tudo mais. Então, sim, o renascentismo foi o período de ruptura com o medieval, com as ideias extremamente religiosas, e foi nessa época que começou a ter no mundo uma abertura maior para pensamentos diferentes, ou seja, para, né, para trazer à tona artistas com pensamentos diferentes, cientistas e tudo mais. Então foi um período muito interessante onde o mundo realmente saiu das trevas, entre aspas, para poder ir para a luz, né? O renascentismo ele teve muito disso. Foi o renascimento mesmo de vários outros pensamentos que até então eram complicados de existir, tá bom? Então é isso, gente. Esse patch da semana passada foi um pouco complexo, tá? Foi um desafio para vocês e eu acho isso bom porque desafios fazem a gente evoluir e as respostas são essas, tá bom? Qualquer dúvida, gente, pode deixar nos comentários, viu? Semana passada eu recebi muitos comentários de pessoas agradecidas, querendo saber mais e tudo mais. Eu gostei muito, ok? Eu agradeço a todas as pessoas que comentaram e que estão vendo esse vídeo. Então é isso, tá? Muito obrigada e até semana que vem.